Olá, meus irmãos e amigos, estamos dando sequência a essa série de estudos do Sermão do Monte. E, dentre tantos temas, estamos no primeiro, são, segundo alguns, 17 assuntos diversos que Jesus apresenta no Sermão do Monte. Mas, só nesse primeiro, que são as bem-aventuranças, nós já estamos aqui nesse número 7, já que a introdução foram os primeiros 2 versículos. E o que temos a aprender nessa parte muito interessante das bem-aventuranças? O versículo em questão, o versículo 8, diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Em outra tradução diz: Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. É importante nós atentarmos para essa declaração de Jesus. Ele disse que felizes, afortunados, extraordinariamente felizes são os puros, os limpos de coração. Mas é importante nós entendermos o que está implicado nessa declaração de Jesus, porque ele fala do coração, mas não como algo distinto do ser humano, porque nós temos a intenção ou temos a facilidade de separar aquilo que não é separado por Deus. Nós temos a tendência de dividir aquilo que é íntegro ou integral na vida do homem aos olhos de Deus. Quando a Bíblia diz, quando Jesus falou, bem-aventurados os limpos de coração, ele está falando do ser humano, do homem por inteiro, por completo. Mas quando diz coração, a Bíblia está fazendo uma referência, o próprio Jesus faz uma referência àquilo que há de mais íntimo do ser humano, aquilo que é impossível ser observado por qualquer equipamento criado pelo ser humano. Não existe nenhum equipamento criado pela humanidade que seja capaz de ver o coração do homem. Nós podemos ver através de vários equipamentos de imagem o órgão, esse órgão muito importante da anatomia humana que é necessário o seu bom funcionamento para que alguém tenha uma vida saudável. O coração, esse órgão físico, mas não é desse coração físico, tangível, palpável, percebido que Cristo fala. É aquilo que é íntimo, interior, lá nas profundezas da alma humana. E Cristo diz, bem-aventurados os limpos de coração. O que é o coração senão o ser humano? Na sua intimidade, naquilo que somente Deus é capaz de perceber. O coração, portanto, quando Cristo fala bem-aventurados limpos de coração, está falando daquilo que diz respeito ao indivíduo na sua intimidade em relação a Deus. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, principalmente, fala da origem do homem e, por conseguinte, a origem de toda a humanidade. Deus criou o homem de modo perfeito. Adão e Eva, de acordo com Gênesis 2 e até Gênesis 3, de 1 a 5, Adão e Eva eram perfeitos, sem falha, sem pecado, corações limpos diante de Deus, puros até. Mas no momento, ou a partir do momento em que Eva e também seu marido Adão resolveram desobedecer a Deus e se afastarem de Deus, a Bíblia diz que o pecado maculou, manchou, trouxe ou provocou uma nódoa no mais íntimo do ser humano. O coração do homem, portanto, se tornou realmente cheio de pecado. O coração do homem tornou-se ímpio. O coração do homem se tornou imundo, sujo diante de Deus. Essa é a parte que a Bíblia diz, quando Cristo fala, bem-aventurados os limpos de coração, falando de um segmento, de um grupo, ainda que pequeno, em contraste com a grande maioria das pessoas que, por escolha, por decisão, não buscam a Deus.
Os puros, os limpos de coração, contrastam com os de coração ímpio, pecaminoso. O pecado, portanto, tornou o homem ímpio, imoral diante de Deus, um coração sujo. É interessante como Jesus, em Mateus capítulo 15, nos versos 19 e 20, Jesus, sendo questionado pelos seguidores, mas na verdade opositores, quando viram esses opositores de Cristo, quando viram os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos, sem limpar os utensílios, os escribas e fariseus, por exemplo, de modo cerimonioso, de modo a seguir um rito, antes da refeição, lavavam as mãos, lavavam os copos, os talheres, os pratos, como um ato de culto e louvor a Deus. Era algo assim fantástico aos olhos dos homens. E os apóstolos não chegavam, tocavam nos alimentos, comiam, e esse ato fez com que os discípulos fossem questionados, ou o próprio Cristo fosse questionado, a ponto dos líderes falarem: por que eles comem sem lavar as mãos? E Cristo retrucou dizendo: não é o que contamina o homem, não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca, porque da boca, ou melhor, o que sai da boca procede do coração, e é do coração que procedem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, as mentiras e tantas outras mazelas que têm provocado tanto problema na humanidade. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque a boca fala do que está cheio o coração, como Cristo falou também em Mateus capítulo 12. Então o pecado tornou o coração do homem um coração mau, perverso, tendencioso para a maldade. Por isso é que o homem, nessa condição, podemos assim entender essa bem-aventurança no seu sentido contrário. Se felizes são os limpos de coração, infelizes são os de coração sujo. Se você ler Jeremias capítulo 17, versos 9 e 10, a Bíblia diz nas palavras do profeta que o coração do homem é corrupto, é mau, é terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele vê em nosso coração aquilo que o outro ser humano não vê. Por isso é que Deus é o único que tem toda a autoridade para dizer o que vai em nosso coração, o que está presente nesse coração. O coração do homem, portanto, é um coração que está maculado, que está sujo, que está vivendo dentro daquilo que a maldade propõe, mas que é contrário à vontade de Deus. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração. É interessante como a humanidade valoriza o que é errado. O errado está sendo declarado certo, o certo está sendo declarado errado, de modo que as pessoas estão muito mais inclinadas a praticar o mal, porque o mal está sendo legitimado por uma sociedade que não teme a Deus. Mas a palavra de Jesus persiste e permanece. Bem-aventurados os limpos de coração. Isso quer dizer que se o coração está sujo, se o coração está maculado, se o coração é pecaminoso, como é que ele pode se tornar limpo? Você não pode limpar o seu coração, tirar do seu coração o pecado. Você não pode limpar seu coração. Existem produtos dos mais extraordinários inventados pelo ser humano para tirar as manchas, as nódoas das roupas, dos objetos. Tem o antiferrugem, tem aquele tira-mancha super potente, mas não há nada inventado pelo homem que seja capaz de limpar o seu coração maculado, manchado pelo pecado. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder para limpar o nosso coração. 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. O sangue de Cristo tem poder para limpar o seu coração. É impressionante porque Cristo já morreu na cruz, o justo por nós injustos, o santo por nós pecadores. E quando você crê em Jesus, o sangue de Jesus
limpa todo o seu coração. Ele lança fora todo o pecado. Ele torna você um coração limpo, purificado. Como disse Davi no Salmo 51, purifica-me, Senhor, salva-me, Senhor, se eu tire toda a sujeira do meu coração. É isso que Jesus fez lá na cruz por você, por mim, por todos nós. Bem-aventurados os limpos de coração. Mas por que os limpos de coração são felizes? Extraordinariamente felizes. Onde está a felicidade? Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. É isso que está aqui nessa tradução, diz aqui no verso 8 de Mateus 5. Bem-aventurados os puros ou limpos de coração, pois verão a Deus. Isso quer dizer que uma pessoa que tem um coração sujo, maculado pelo pecado, mergulhado no erro, na imoralidade, na imundícia do pecado, essa pessoa nunca verá a Deus. Essa pessoa que morrer na sua incredulidade, para sempre estará afastada de Deus, distante de Deus. Você quer ver a Deus? Você quer contemplar a glória de Deus? Você quer ver o Rei Jesus na glória celestial? Então, meu querido, então, minha querida, arrependa dos seus pecados. Diga, Jesus, eu sou pecador, eu sou pecadora. Limpa o meu coração com teu sangue derramado na cruz. Torna-me uma vida nova. É exatamente isso que a Bíblia quer que você faça. Que você creia em Jesus. Que você abra o seu coração para o Senhor. Porque só verão a Deus os que tiverem o coração limpo. É interessante, Hebreus capítulo 12, diz lá no versículo 5, que é preciso que todos nós vivamos em santidade de vida, porque somente os que vivem em santidade de vida verão o Senhor. Ou seja, sem santidade de vida, ninguém terá realmente acesso ao Deus Pai. Mas o que é isso? É o texto de Hebreus capítulo 12, coloca exatamente isso. No versículo 15, diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando toda ou contaminando a todos. E aqui no verso 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem esse coração puro, sem esse coração transformado, sem esse coração realmente purificado pelo sangue de Jesus, não há como realmente você ter acesso a Deus. Uma vez um pastor americano estava pregando entre um grupo de indígenas e o cacique daquela tribo disse para aquele pastor americano, quando o pastor havia pregado sobre transformar o coração, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, aquele cacique disse, pastor, o senhor é médico, não é? E o pastor disse, sim, eu sou cardiologista. Então tire o meu coração mau, meu coração duro, meu coração incrédulo, e me dê um coração novo. Tire esse coração velho, ruim, e coloque um coração novo. E o pastor disse para aquele cacique, esse tipo de mudança, esse coração novo que você precisa, esse coração transformado, não é por um transplante, de tirar o coração ruim e colocar o coração bom. Esse transplante, fisicamente, não vai atender às suas necessidades, mas o sangue de Jesus tem poder para transformar o seu coração. E o pastor disse, entregue a sua vida a Jesus e Ele mesmo fará essa transformação de mudar o seu coração duro, um coração incrédulo, maculado pelo pecado, um coração novo, transformado. E aí, meu querido, digo para você, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Bem-aventurados, felizes, os limpos, os puros de coração, pois eles verão a Deus. É interessante como Jesus fala dessa felicidade, mas somente Ele pode oferecer a você.
Você quer ser feliz? Uma pessoa que tem um coração cheio de mágoa, de ódio, de raiva, de ressentimento, de desejo do mal para com o próximo, não é uma pessoa feliz. Imagine você ter um saco de batatas vazio e você está andando com esse saco vazio e aí você coloca uma pedra, ele fica ainda leve e vai enchendo de pedra, vai chegar a hora que você não vai aguentar andar e se você entrar num rio amarrado esse saco de pedras, você vai afundar com ele. Assim, um coração realmente maculado pelo pecado, ele afasta o indivíduo, a pessoa de Deus. Mas Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Deus quer estar com você na glória celestial. Ele quer ver você lá, ele quer receber você lá. Mas para tanto, você precisa passar pela cruz de Jesus, porque somente através da cruz de Jesus, se rendendo a Jesus, você terá um coração novo, transformado pelo poder dele. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, pois eles verão a Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir a Deus por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. A gente encontra na Bíblia homens e mulheres que tiveram a chance de terem uma vida nova, transformada a sua vida pelo poder de Jesus, de ter um coração novo, mas que foram resistentes, que tiveram um coração endurecido pelo pecado e pela incredulidade e não se renderam ao Senhor. Por outro lado, a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que se quebrantaram, que se humilharam, que reconheceram os seus pecados e confessaram os seus erros e os abandonaram porque creram em Jesus. Esses tiveram um coração novo, um coração limpo e com certeza puderam viver confiante de que quando partissem iriam para a glória celestial, podendo ver o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus, nesta hora, em nome de Jesus, eu quero te pedir por todos aqueles que estão nesse momento sofrendo porque carregam em seu coração lembranças ruins, erros, pecados, falhas, atitudes que realmente contrariaram a tua vontade. Pessoas que estão com o coração carregado de sofrimento, de erros, de pecados que cometeram, mas elas querem ter um coração novo, um coração limpo, que elas confessem seus erros e pecados ao Senhor e tenham uma vida nova, tendo seus corações limpos, transformados pelo poder de Jesus. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você seja feliz com Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.